30 anos, a idade do sucesso. Com certeza você já deve ter ouvido essa frase se você está prestes a fazer 30 ou se você tem 30 anos de idade. E sim, eu estou na casa dos 30, então essa foi uma das coisas que mais me pegou, principalmente porque nós temos formulado hoje em dia, né, com o advento da internet, todo o bombardeio que nós estamos expostos, de que aos 30 anos nós com certeza já devemos ter nossa instabilidade, seja em qual área for, né? Porque se você tiver uma estabilidade financeira, com certeza irão te cobrar que você tenha uma estabilidade emocional ou uma estabilidade em algum tipo de relacionamento. Então senta aí, vamos conversar que esse vídeo com certeza vai trazer algumas reflexões que talvez vão tirar, né, um pouco do peso da seriedade que às vezes a gente coloca sobre os nossos ombros aos 30 anos, porque, enfim, eu acho que a grande maioria da população até os 40 ainda está passando pelo mesmo processo que eu vou citar aqui e que provavelmente você que chegou a esse vídeo também está passando pela mesma coisa. Com a chegada dos 30 anos, se você está fazendo 30 anos, parabéns. Se você ainda não fez, seja bem-vindo. Existe uma crise aí no meio desse processo, né, desses 30 anos de idade, que é justamente o fato de, às vezes, a gente se sentir deslocado e não saber o que fazer, mesmo aos 30, porque o que a gente ouve por aí é que aos 30 anos nós já temos que estar com a nossa vida instável, digamos assim. Pelo menos um relacionamento, a nossa casa, um namoro, sei lá, um noivado, pelo menos é o que eu percebo ao meu redor, né? Que as minhas amigas de 30 já passaram em um concurso, já tiveram um casamento, estão numa casa, né, morando sozinha, e eu, olhando para o meu processo aos 30 anos, me pego vivenciando outro tipo de situação que não aquela que o meu meio me demonstra que seria o exato, né, para eu me sentir completamente adulta. Mas senta aqui que a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante. Gente, não é porque nós chegamos aos 30 que tudo tem que estar bem resolvido. Óbvio que tem muitas mulheres que já decidiram o que querem da sua vida, que já encontraram o seu caminho, que estão perfeitamente bem resolvida em várias áreas da vida, o que não é o meu caso, porque mesmo com os 30, apesar de eu não ter tido essa famosa crise dos 30, mas aí eu me vi fazendo todo tipo de questionamento, principalmente se eu tinha feito a escolha certa para minha vida sobre a profissão que eu estava exercendo e também por ainda morar na casa dos meus pais mesmo aos 30 anos. E claro que questionamentos como esse são muito válidos porque faz com que a gente tenha não só um crescimento emocional, mas também, né, um crescimento pessoal com relação a nos sentirmos mais adulta, né? E eu acho que esse processo é um processo importante. Mas o que eu quero colocar é que muitas vezes a gente coloca um peso sobre as escolhas que a gente tem feito ou sobre a maneira como nós temos que conduzir a nossa vida, muito baseado no que nós estamos vendo hoje em dia na internet, né? Então, por exemplo, se você tem uma saúde mental boa, vivenciando pouco luxo ou pouca coisa que você não está mostrando na internet, isso é um sinal de prosperidade, de sucesso, que muitas vezes a gente não vê como sucesso, porque nós somos muito influenciados sobre o que é ter sucesso hoje em dia, né? Então, na minha cabeça, ter sucesso hoje em dia é você trabalhar na internet, ganhar dinheiro na internet, ter sua liberdade financeira e também a sua liberdade geográfica. Então, esse conceito passou a ser um conceito de sucesso para mim, porque eu fiquei em contato com esse tipo de percepção do que seria sucesso. E as pessoas usam desse marketing hoje em dia para nos prender, né? Para nos colocarmos desejos que muitas vezes eles nem sequer são nossos de verdade, mas a gente se pega sonhando com aquilo. E aí eu não falo que isso é ruim, tá? Porque é muito bom. Faz com que muitas vezes a gente se desdobre para entrar em assuntos novos, né? Adquirir novas habilidades. A questão é quando isso passa a interferir no nosso processo de vivência, sabe? Isso passa a interferir na maneira como a gente está gerenciando os nossos próprios pensamentos, né? Desenvolvendo ansiedade, desenvolvendo alguns medos, algumas paranoias, né? Fazendo com que a gente perca oportunidades que muitas vezes a gente deixou de considerar que elas são interessantes só pelo fato de que as pessoas estão propagando na internet que é melhor você ter uma vida assim e assado do que se você escolher, por exemplo, viver no campo e simplesmente não postar nada da sua vida com uma pessoa, ou se você escolher vivenciar a sua vida a dois, construindo tudo que vocês vão construir dentro de um relacionamento juntos, né? Porque o que a gente vê hoje? Que nós temos que encontrar caras maravilhosos, ricos e bem-sucedidos, porque nós não temos que começar
de baixo, digamos assim, né? Então, hoje nós somos muito bombardeados com todo tipo de escolhas que nós devemos fazer. E aí eu não digo que isso é ruim, mas é a maneira como a gente sente essas opções sendo introduzidas na nossa vida, né? Porque o que eu percebo? Aos 30 anos existe uma cobrança, né? E quando eu olho para a vida do outro, para as escolhas que o outro tem feito, para a vida bem-sucedida que ele está tendo, e eu me comparo com os meus 30 anos e com aquela fulana que está ganhando 1 milhão por ano na internet, então essa é uma comparação injusta que vai me deixar com ansiedade, que desenvolve outros distúrbios, que faz com que eu tenha ainda mais medo e procrastine outras tantas coisas. Por quê? Porque eu não estou analisando a minha vida, eu não estou olhando para os aspectos que é melhor para mim. Então, aos 30 anos, a gente sente que a cobrança é muito maior porque a gente fica olhando para o nosso relógio biológico, né? As pessoas estão bombardeando isso o tempo todo e faz com que a gente não tenha, digamos assim, uma sanidade mental ou uma paz espiritual para lidar melhor com esses questionamentos que a gente tem. E nisso eu vou sempre colocar como importante a terapia, né? Porque nos ajuda a olhar para nós mesmos e para essas diversas opções ao nosso redor como uma forma de, se a gente considerar viver aquilo, ok, eu vou partir para essa perspectiva, mas isso não quer dizer que eu deva me comparar com fulano ou que eu deva vivenciar exatamente o que as pessoas na internet propagam. Porque eu não sei se você já parou para perceber, mas o marketing, ele usa dessa ferramenta, ele usa desse desejo que nós temos. Ele usa dessa artimanha para fazer com que a gente adquira mais e mais curso, que a gente compre daquela pessoa que parece ter uma vida focada e disciplinada, que é perfeita, né? Que a gente também tem que ser assim, enquanto na verdade a gente se esquece daquilo que é realmente importante para a gente. Por exemplo, eu sempre gostei de estar na zona rural, eu sempre gostei de respirar ar puro, né? Mas aí eu acabei percebendo que se eu não mostro isso, ou que se eu não demonstro isso para as pessoas nas redes sociais, é como se aquilo não fosse importante para mim, sabe? Então eu deixei de considerar aquilo que realmente me fazia bem para pensar, poxa, eu tenho que postar isso, eu tenho que mostrar para as pessoas o quanto que eu estou bem, o quanto que isso me faz bem. Por quê? Porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo na internet por vidas perfeitas e maravilhosas, sem olhar de fato o que aquelas pessoas estão passando, né? Ou o que elas precisam passar para colocar aquela vida como se fosse perfeita, como se fosse estável, né? E nisso a gente vai esquecendo de olhar para os nossos próprios desejos, para as nossas próprias vontades, né? E muitas vezes a gente continua se perdendo, se enganando, né? Então, é uma questão só dos 30? Não, com certeza não. Eu já entrei em contato com pessoas que têm 40 anos e hoje, até hoje, estão em dúvida com o que elas querem. Mas isso diz respeito ao vários leques de opções que existem na internet? Também, e outras vezes não, né? Porque assim, gente, por mais bem-sucedido que as pessoas estejam, né, elas estão sempre procurando no que colocar a energia delas, no que focar. Não é isso? Por isso que é importante a gente sempre se voltar para uma questão que seja espiritual, né? Ou seja, sei lá, qualquer técnica ou qualquer coisa que te faça se sentir conectado com você mesma, né? Em paz com suas próprias escolhas, em paz com suas próprias decisões, seja lá qual for a idade que você tem. Eu falo a idade dos 30 porque é uma coisa que realmente tem me pegado, né? Eu tenho olhado para o meu fator biológico e pensado, bom, se eu quiser ter filhos, eu tenho, sei lá, segundo o meu relógio biológico, até os meus 35 anos, porque está chegando. Então, assim, se a gente for se apressar por isso, pensar em questões muito egóicas, fazer as coisas, né, de uma forma sem planejamento, às vezes a gente pode se arrepender. Mas também a gente precisa ter essa famosa disciplina, né, com nós mesmos, com os nossos compromissos futuros e com aquilo que a gente quer. Mas eu acho que a gente tem que olhar para o nosso tempo, sabe, para o nosso ritmo e esquecer o ritmo do outro, ou a realização do outro, ou se o outro está fazendo melhor, ou parar de se comparar, né? Eu sei que a gente gosta muito de trazer referências, o que é importante também, mas quando você realmente olha para a sua realidade e para a realidade do outro, você tem que perceber assim, bom, eu tenho algumas questões que eu preciso resolver e limitações que muitas vezes não me impedem de ser igual àquela pessoa, mas eu posso ir no meu ritmo, eu posso fazer o meu tempo. Então, isso é importante, esse processo é importante. Então, se você tem 30 ou se você vai fazer 30, eu só daria um conselho, que esse conselho é basicamente para mim mesmo.
vá com calma, né? Eu sei que às vezes a gente não tem muito tempo, mas eu não sei se você é assim como eu, quanto mais eu me pego pensando no quanto que eu não tenho tempo, mais eu me atrapalho e mais eu procrastino tomar decisões, atitudes e ser focada e disciplinada em coisas que eu realmente preciso. Então, assim, vai com calma, sabe? Respira, tira um tempo para você, se afasta da rede social por um tempo, porque isso é importante, e você vai perceber o quanto que as coisas podem clarear quando você tira esses excessos de informação, sabe? Então, fique em paz com as suas escolhas. Olhe aquilo que você sempre gosta. Olhe para aquilo que você sempre gostou de verdade, sabe? E tenta dar prioridade a isso, porque eu acho que isso de verdade é importante e é o que faz, talvez, a gente ficar em paz mentalmente, tá? Então, esse vídeo é para você que está nos 30, nos 40, nos 50, porque são dicas que valem para todos os tempos e, enfim, é atemporal. Então, eu espero que eu tenha, de alguma forma, trago contribuições para vocês, que quando eu trago contribuições para vocês, também não deixa de ser para mim, né? Prósperos. Então, obrigada por assistirem esse vídeo.